Olá, olha nós aqui outra vez. Então, nós vamos falar hoje sobre estimulando o corpo e os sentidos, tá bom? Então, essa é a aula 8, né? E dando continuidade à aula 7. Vamos lá. A pessoa que permanece um longo período em uma mesma posição, fica com a sua circulação, seus movimentos e sua sensibilidade comprometidos. Massagens, exercícios e até mesmo toque ajudam a ativar a circulação e a melhorar os movimentos. Podem ser feitos com a mão, com uma esponja macia, toalha ou com panos de várias texturas. Nas massagens é bom usar creme ou óleo. As massagens podem ser feitas no corpo todo. Os toques e massagens ajudam a pessoa a perceber o próprio corpo e a relaxar, além de ativar a circulação. Outras maneiras de estimular os sentidos da pessoa cuidada. Leia para ela trechos de livro, jornal ou revista. Coloque para tocar a música que ela mais gosta de ouvir. Se a pessoa consegue se movimentar, coloque o rádio ou o aparelho de som numa distância que ela consiga ligar e desligar sozinha. Mostre gravuras, revista ou foto e converse com ela sobre o que está sendo mostrado. Quem são as pessoas da foto? Por isso ajuda a pessoa a manter ativa a memória. Estimule a pessoa cuidada a realizar atividades de sua preferência e que lhe proporcionem prazer, respeitando o que ela pode e o que ela não consegue fazer. Encoraje a pessoa cuidada, desde que ela se sinta bem, a ajudar nas atividades domésticas simples, viu? Como varrer, tirar pó. Assim, ela se sente útil e participante. Se a pessoa cuidada, ela exercer uma atividade profissional, estimule-a a continuar quando possível, pois isso ajuda a ocupar o tempo e diminui o estresse. Converse com a família sobre a importância de incluir a pessoa cuidada nas atividades sociais da família e da comunidade, tais como sair para fazer compras, visitar alguém, ir a uma festa, encontrar os amigos, ir à igreja e se distrair. Os amigos ou parentes que acompanham a pessoa nessas atividades devem respeitar suas limitações e transmitir calma e segurança. A pessoa cuidada com demência se sente melhor quando existe uma rotina de horários para as atividades do dia a dia. Essa rotina é extremamente importante, pois isso ajuda a pessoa a organizar sua mente. Vestuário. A pessoa idosa, doente ou com incapacidade pode ter diminuída a capacidade de perceber ou de expressar as sensações de frio ou calor. Por isso, é importante que o cuidador fique atento às mudanças de temperatura e não espere que a pessoa manifeste querer vestir ou despir agasalho. As roupas devem ser simples e confortáveis e de tecidos próprios ao clima, dando-se preferência aos tecidos naturais, como por exemplo o algodão. Sempre que possível, é importante deixar a pessoa cuidada escolher a própria roupa, pois isso ajuda a preservar a sua personalidade. Eleva sua autoestima e independência. O uso de chinelo sem apoio no calcanhar deve ser evitado, pois esse tipo de calçado pode enroscar em tapetes, soltar dos pés e provocar quedas. Os sapatos devem ter solado de borracha antiderrapante e com elástico na parte superior, pois não escorregam e são mais fáceis de tirar e colocar. As roupas com botões, zíperes e presilhas são mais difíceis de vestir, por isso dê preferência às roupas com abertura na frente, elástico na cintura e fechadas por velcro. As roupas de algodão são melhores e mais práticas, pois são mais resistentes, ventiladas e podem ser lavadas na água quente. A pessoa que permanece por longo tempo em cadeiras de roda ou poltrona precisa vestir roupas confortáveis e mais largas nos quadris. É preciso cuidar para que as roupas não fiquem dobradas ao sentar, pois isso pode provocar escaras.
Ao vestir e despir a pessoa que tenha um braço comprometido, vista a manga primeiro, no braço afetado, e ao retirar a roupa, retire primeiro do braço sadio. A pessoa que tem demência tem mais dificuldade em tomar decisões. Dê a ela uma peça de roupa de cada vez, na sequência que ela deverá vestir, falando claramente e pausadamente o nome da peça, para que a pessoa com demência possa encontrar o que precisa mais facilmente. Organize os objetos de uso pessoal, colocando figuras de peças de roupas e objetos pessoais na parte externa das gavetas ou nas prateleiras. Como ajudar na comunicação? Comunicar envolve, além das palavras que são expressas por meio da fala ou da escrita, todos os sinais transmitidos pelas expressões faciais, pela postura corporal e também pela proximidade ou distância que se mantém entre as pessoas. A capacidade e jeito de tocar ou mesmo silêncio em uma conversa. Algumas vezes a pessoa cuidada pode ficar irritada por não conseguir falar ou se expressar, embora entenda o que falam com ela. Para facilitar a comunicação, serão descritas a seguir algumas dicas. Use frases curtas e objetivas. No caso de pessoas idosas, evite tratá-las como criança, utilizando termos inapropriados como vovô, querido, ou ainda utilizando termos diminutivos desnecessários como bonitinho, lindinho, a menos que a pessoa goste. O cuidador deve repetir a fala quando essa for erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes. Fale de frente, sem cobrir a boca, não se vire ou afaste enquanto fala. E procure ambientes iluminados para que a pessoa possa, além de ouvir, veja o movimento dos lábios da pessoa que fala com ela. Assim entenderá melhor. Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, pois a pessoa pode necessitar de um tempo maior para entender o que foi falado e responder. Não interrompa a pessoa no meio da sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. É necessário permitir que ela conclua o seu próprio pensamento. Caso o cuidador não entenda a fala da pessoa cuidada, peça que escreva o que quer dizer. Se a pessoa cuidada não puder escrever, faça perguntas que ela possa responder com gestos e combine com ela que gestos serão usados. Por exemplo, fazer sim ou não com a cabeça, franzir a testa ou piscar os olhos, entre outros. Diminua os ruídos do ambiente onde a pessoa cuidada permanece. Sempre que a pessoa demonstrar não ter entendido o que foi falado, repita o que falou com calma, evitando constranger a pessoa cuidada. Procure falar de forma clara e pausada e aumente o tom de voz somente se isso realmente for necessário. Verifique a necessidade de das condições da prótese dentária ou auditivas que possam estar dificultando a comunicação. Converse e cante com a pessoa, pois essas atividades estimulam o uso de voz. A música ajuda a pessoa cuidada a recordar pessoas, sentimentos e situações que ocorreram com ela, ajudando na sua comunicação. O toque, o olhar, o beijo, o carinho são outras formas de comunicação que ajudam o cuidador a compreender a pessoa cuidada e ser compreendido por ela. Alterações que podem ser encontradas na comunicação. Algumas mudanças na maneira da pessoa cuidada a se comunicar podem sugerir alguma alteração do seu estado de saúde. Cuidador, observe alguns exemplos. Dificuldade para expressar uma ideia e, no lugar, usar uma palavra ou frase relacionada com essa ideia. Por exemplo, ao invés de dizer caneta, diz aquela coisa de escrever. Não entender ou entender apenas parte do que falam com ela. Fala sem nexo ou sem sentido. Dificuldade para escrever e para entender o que está escrito. Não consegue conversar. Para a conversa no meio, parece que não percebe as pessoas que estão perto dela ou fala sozinha. Dificuldade para expressar as emoções. Pode sorrir quando sente dor ou demonstrar tristeza e chorar quando está satisfeita. Se agitar ou ficar ansioso ao expressar carinho e afeto. As dificuldades de comunicação são sinais frequentemente presentes
na demência e outras doenças neurológicas. Caso o cuidador observe uma ou mais dessas alterações, deve procurar a unidade de saúde. É comum as pessoas idosas e também as pessoas com demência, doença de Alzheimer, esquecer de situações vividas, do nome de pessoas e coisas, trocar palavras. Essas situações provocam embaraços e angústia tanto à pessoa cuidada como aos familiares. É importante que o cuidador, se referir a alguém conhecido, explique à pessoa cuidada de quem está falando. Maria, sua filha, João, seu vizinho. Assim, a pessoa vai se situando melhor na conversa e vai relembrando pessoas e fatos que havia esquecido. É preciso falar com simplicidade e pedir que a pessoa toque objetos, retratos e quadros. Isso ajuda a puxar a memória e a melhorar a conversa. Então, nós vamos parar por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.